A paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez a mais uma videoaula, um resumo das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos do último dom ministerial relacionado com Efésios 4:11. Se você perdeu alguma aula relacionada ao ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, você pode acompanhar no nosso canal. Nós postamos um resumo dessas aulas e hoje nós trataremos a respeito desse ministério relacionado ao ensino da palavra de Deus, que é o ministério de mestre. A nossa lição, nosso estudo está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 ao versículo de número 29, depois Atos Apóstolos, capítulo de número 13, e nós também leremos Romanos 12, 6 e 7 e Epístola de Tiago, capítulo 3. Então nós temos 4 textos relacionados ao que nós estaremos aqui falando de uma maneira simples, mas bem objetiva, em relação ao ministério de mestre ou doutor. O crente, quando ele é ensinado, quando ele é instruído na verdade bíblica, ele dificilmente será enganado ou será levado por ventos de doutrina, porque é a doutrina de homens, a doutrina de demônios, e o servo do Senhor precisa estar alimentado, estar alicerçado na palavra, para que não venha ser tomado ou levado por esse falso ensino, por essa falsa doutrina. O ministério de ensino relacionado ao ministério do mestre, ele é primordial para que a igreja exerça o que? O discernimento, para que o povo possa ter discernimento espiritual em relação aos costumes, em relação à cultura onde está localizada essa comunidade cristã, em relação às filosofias, vãs filosofias. Vivemos num tempo de muita ideologia, muita filosofia, e nós temos que verificar se tudo isso está de acordo com as escrituras sagradas ou não, se isso pode ser aceito, vai ser refutado. Então nós vemos aqui que é função dos mestres eles trazerem abrir essa janela da mente, do entendimento, da iluminação, para que a igreja possa compreender todas essas coisas que ocorrem em volta, ou até mesmo dentro da onde que ela convive. Então esse é um ministério que exerce muito esforço daqueles que foram vocacionados e chamados para essa missão. E quando nós falamos do ministério de mestre, nós temos o quê? O ministério de Jesus, que é o espelho para todo homem, mulher que foi chamada para exercer esse ministério. Porque Jesus, ele é o mestre divino, mas ele é também o mestre por excelência, o mestre humano. O texto de Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então nós vemos aqui que Jesus, ele ensinava e pregava. Então há duas coisas diferentes, né?
O ensino está relacionado com uma conversa, está relacionado com uma instrução, enquanto que a pregação está relacionado com uma eloquência. Enquanto que o ensino trabalha mais com a parte racional, a pregação vai trabalhar mais com a parte emotiva, né? O evangelista, ele é um pregador nato, mas o mestre, ele é um professor, aquele que vai se dedicar ao ensinamento das Sagradas Escrituras. E nós verificamos aqui que percorria Jesus. Então, o mestre, ele precisa o quê? Se empenhar, precisa se esforçar. Então, em toda a localidade que ele vai, nós vamos ver que é uma oportunidade para ele estar ensinando uma grande verdade. O mestre divino versus o mestre humano. Então, Jesus é o mestre divino que veio do céu para habitar, para coabitar com os homens e revelar a face de Deus aos corações dos homens. Então nós vamos ver que Jesus era e foi o mestre por excelência, o mestre divino que se manifesta no meio de nós, no meio dos homens. E nós vamos ver o encontro de dois mestres. Nicodemos, que era o mestre da lei, doutor da lei, foi instruído nas escolas religiosas da época ali em que Jesus vivia. Ele era um rabino, ele era um mestre, porque o próprio Senhor Jesus reconhece isso, chama ele de mestre. Ele era um dos principais da sinagoga, era aquele que exercia ali, vamos dizer assim, o vínculo ali de estar ensinando, né? Então isso era uma coisa importante, um ofício importante naqueles dias, quem desempenhava o que é esse papel. E quando ele encontra com Jesus, então nós vamos ver que o ensinamento secular, religioso, ele é bom em determinadas coisas, mas aquele que tem a vocação, ele precisa o quê? Ser sensível à voz do Espírito e compreender as coisas de Deus. Nicodemos, quando chega até Jesus, o mestre divino, nós vamos ver que Jesus, sabendo que ele era mestre, começa a falar numa linguagem mais culta, numa linguagem mais abrangente, e nós vamos ver que Nicodemos, embora toda aquela sua educação secular, religiosa, não foi capaz de abrir a mente e desvendar os mistérios de Deus. Então Jesus, de uma maneira simples, de uma maneira muito clara e objetiva, ensinaria o mestre Nicodemos a respeito do novo nascimento, a respeito da necessidade do homem de nascer do Espírito e da palavra de Deus para que possa adentrar no reino dos céus, para que possa compreender as coisas espirituais. Então o mestre vocacionado, chamado por Jesus, ele precisa ser alguém que nasceu de novo, alguém que tem o desejo pela palavra, que a palavra faz parte da vida dele e ele precisa da iluminação do Espírito Santo para que possa desempenhar esse papel com excelência, na qual Jesus é o modelo, é o exemplo para todos aqueles que foram vocacionados e chamados para esse ministério. Jesus, o mestre da humildade. Então Jesus, mesmo sendo mestre, nós vamos ver que ele instrui ali os seus discípulos, né? E não só na parte teórica, mas na parte prática, né? Mostrando que a sua humildade, mostrando ali o seu exemplo, como é que deve. Aqueles que ensinam também devem ser exemplo naquilo que estão instruindo o seu público, o seu auditório. Então Jesus não era como os demais fariseus, demais escribas, que queriam ser mestre, mas na verdade não praticavam. E é a respeito disso que Tiago, lá na sua carta,
ele vai falar a respeito, lá em Tiago 3:1, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por que o Tiago está dizendo isso? Porque tem muita gente que quer ser mestre, mas não conhece a palavra, não tem experiência com Deus, não sabe interpretar as escrituras. Então essas pessoas que querem serem mestres e não são, receberão maior juízo. Porque a verdade, ela precisa ser explanada. E quando a pessoa não tem uma compreensão exata, é melhor que fique calado do que trazer o quê? Uma heresia ou ensinamento errado corrompido. O ensino das Escrituras Sagradas. O item 2. Uma ordem de Jesus. Então, Jesus determinou que os discípulos, eles saíssem e ensinassem todas as pessoas, para que guardassem tudo aquilo que Jesus havia dado a eles. Então, nós temos aqui, meus irmãos, a chamada da igreja. A igreja, ela é ordenada a ensinar. Ela é chamada para ensinar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, esse ensinamento que Jesus manda trazer para os discípulos levarem a outras pessoas, é um ensinamento que vai produzir informação e transformação. Então, o ensino, ele informa, mas ele também transforma. O ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão, o que? Ali da alma. Ela divide o que? Junto medulas e discerne, traz o discernimento dos pensamentos do coração dos homens. Então, esse tipo de ensinamento, de instrução, ele não é fácil de se realizar. Porque precisa ser um ensinamento sustentado na palavra e da iluminação do Espírito Santo. Então a igreja, ela necessita, né, que os mestres, que eles tenham a capacidade de aprender para poder ensinar. Porque ninguém pode ensinar se ele não aprendeu. Então nós vamos ver que os discípulos aprenderam aos pés de Cristo. E Cristo logo ordena para que os discípulos que eles vão e também ensinem o que? Outras pessoas. Então aquilo que eles aprenderam, eles agora iriam ensinar a outras pessoas essa verdade. Então Jesus, dando continuidade ao seu ministério, a edificação da igreja, ele, o mestre por excelência, ele presenteia a igreja também com esse dom ministerial de mestre, né, aonde a capacitação sobrenatural do Espírito Santo vai trabalhar na formação junta intelectual do mestre, para que ele venha ali instruir a igreja em toda a verdade. Vamos ver que a igreja primitiva, os primeiros convertidos, os primeiros discípulos, lá em Atos 2:42, falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é essa doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento que eles receberam de Cristo. Era um ensinamento que eles ali foram instruídos pela pessoa bendita de Jesus. Então, logo, através dos ensinos de Jesus e também relacionado ao ensino das Escrituras Sagradas que Cristo ensinou durante o seu ministério de 3 anos e meio, eles ali estavam agora ensinando em casa, né, em pequenos grupos. Nós vamos ver que os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles não só eram apóstolos, mas eram também evangelistas e também mestres em instruir a igreja, em instruir ali os discípulos. E nós vamos ver, meus irmãos, outro homem também que exerceu esse ministério de uma maneira excelente foi o apóstolo Paulo, pregando tanto para gentios como para judeus, ali ensinando que toda a verdade. E a igreja primitiva tinha esses homens dentro ali da sua
congregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos ver que na igreja havia profetas, tá lá, e mestres. Então havia homens que exortavam que ali a igreja permanecia no caminho, e existia aqueles que ensinavam ali o caminho da verdade para que a igreja pudesse estar andando em toda essa instrução dada ali pelos primeiros apóstolos. Uma necessidade urgente da igreja. Então a importância do dom ministerial. Nós vamos ver que para que o ministério da igreja seja um ministério edificante, é necessário, as pessoas sejam edificadas, é necessário que haja pessoas vocacionadas, pessoas chamadas por Deus, que tenham o compromisso com a palavra e o compromisso com o testemunho. Então nós vamos ver que existe muitas informações, meus irmãos, que é necessário que tenha-se uma compreensão da hermenêutica, da exegese, da questão histórica, da questão literária, tenha um conhecimento da bibliologia. Então tem muitos conhecimentos necessários a todos aqueles que desempenham esse papel. Infelizmente, hoje a falta de preparo de alguns, tem trazido dentro de algumas comunidades, meus irmãos, uma superficialidade bíblica muito grande. As pessoas são superficiais, eles não têm profundidade, por falta de preparo, de esforço desses homens, porque alguns foram chamados, mas não se comprometem. Então nós vamos ver que quando há a falta do ensinamento bíblico, nós vamos ver que haverá infatibilidade espiritual. As pessoas vão ver que não vai faltar maturidade. Nós vamos ver que as pessoas falsamente serão enganadas através de um ensino corrompido. Falsos mestres vão aproveitar dessa superficialidade dos cristãos e semear ali, distorcer a palavra, semear ali heresias, que venham trazer grande prejuízo para a vida daqueles que ouvem. Então, esse dom que o Senhor tem dado é para que a igreja venha a amadurecer em todas as dimensões da vida espiritual, para que esses falsos ensinos venham ser desmascarados. Porque, na verdade, uma compreensão errada que há em alguns lugares, porque quando as pessoas se convertem ao discipulado, depois que as pessoas são batizadas, vamos ver ali que se encerra o ensino, se encerra a instrução dessas pessoas. Mas, na verdade, o Senhor Jesus nos chamou para sermos discípulos para toda a vida. Vamos ver que a vida cristã é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, como para quem está ensinando, para quem é discipulador. Então nós vamos ver que tanto discípulo como aquele que é chamado nesse ministério para exercer o ministério de mestre, nunca vai acabar a busca da instrução, a busca do ensino. A busca do ensino. Então, é um ensinamento errado. Não, eu já sei. Não, nós nunca vamos saber tudo. Nós sempre vamos estar aprendendo cada vez mais, porque até então a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de vida, inesgotável de vida. Então, é algo que a gente sempre vai ter sede, nós sempre vamos estar bebendo na fonte, da palavra de Deus e buscando instrução do Espírito Santo. Requisito necessário é um mestre. Então a pessoa, para ser mestre, precisa ter convicção da sua salvação, precisa ter convicção de que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus
é proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir, para que todos aqueles que ouvem essa palavra possam serem o quê? Edificados, possam serem amadurecidos, né? Sejam crentes maduros para viverem uma vida cristã sólida ali na presença de Cristo. O hábito de ler. Então, em nosso país, nós temos uma cultura muito pobre em relação à leitura. Mas a pessoa que é chamada, vocacionada, que quer exercer esse ministério, ela é um hábito de ler para toda a vida. Então, é necessário que ela leia a Bíblia, ela tenha conteúdo, né, em várias vertentes, para que possa alcançar o corações e mente de outras pessoas de uma maneira clara ali quando ele está pregando a palavra de Deus. Então, é necessário que ele leia, né? E acima de tudo tenha preparo intelectual da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Porque se não conhecer as Escrituras, não manejar bem a palavra, não serve para desempenhar esse ofício. Porque é necessário que o obreiro, que aquele que exerce esse ministério, o homem, a mulher, ele venha exercer sendo aprovado, né, como um varão aprovado nas Escrituras Sagradas. E quarto item, um coração em chamas. Então, alguém que conheça a palavra de Deus, né, e tenha essa palavra, ela seja uma chama ardente em seu coração, em sua alma, né, da qual ele deseja aprender e deseja ensinar. Infelizmente, né, até um tempo atrás ainda havia aquele ensinamento ainda errado, né, que se a pessoa estuda, ele vai esfriar na fé, né? Se isso fosse a verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo seria o homem mais frio. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele foi o mais, vamos dizer assim, destacado entre os outros apóstolos, né? Entre os outros, né, cristãos da sua época, porque foi uma pessoa que se preparou, né? E estava preparado, e quando ele foi chamado por Deus, tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai desempenhar essa missão. Então nós temos que orar, meus irmãos, para que cada vez mais Deus levante o que homens e mulheres, né, nesse ministério, que sejam cheios do Espírito Santo, iluminados por Ele, para ensinar e para responder o que? As razões da nossa esperança. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça prosperar diante da sua jornada.